A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, quem vos cumprimenta é o pastor Renato. Quero meditar numa palavra que se encontra no livro de João capítulo 11, no verso de número 39, que diz assim a palavra do Senhor. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós olhando para essa passagem no livro de João, capítulo 11, no verso de número 39, quando diz a santa e gloriosa palavra do Senhor, tirai a pedra, né? Disse o Senhor Jesus a Marta e irmã do morto, né? Aqui relata a passagem de Lázaro, né? Lázaro, ele teve uma enfermidade, né? E veio a falecer. E quando Lázaro, ele vem a óbito, né? Ele estava doente. Marta e Maria mandam um dos seus empregados ir ao encontro de Jesus para dizer para Jesus que aquele que ele tanto amava estava enfermo. E aí aquele empregado, aquele, né, de Maria e Marta, segue à procura de Jesus. Mas ele saiu sabendo onde Jesus se encontrava, porque Jesus era muito amigo, né, da família de Lázaro, entre Marta e Maria. Porque Jesus, quando ele estava ali na cidade de Betânia, Jesus, ele passava ali, né, os seus dias na casa de Marta e Maria e Lázaro. Então Jesus era para eles como um da família, né? Jesus era considerado como da família. Então Jesus, ele estava em outro lugar, né? E quando elas mandam que eles vão à procura de Jesus, ele já foi na direção aonde Jesus estava, porque Jesus não deixava recado para ninguém onde ele estava, mas só que Marta e Maria, a irmã de Lázaro, sabiam, porque eles tinham muita intimidade com Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, o segredo é você ter intimidade com Jesus. Quando você tem intimidade com Jesus, quando você entra na presença de Jesus, quando você entra no santuário da presença de Jesus, você tem aquela intimidade com Jesus e ali o milagre acontece. O milagre acontece porque você está com uma intimidade com Jesus. E o segredo da tua vitória, meu irmão, minha irmã, o segredo da minha vitória é a intimidade com Jesus. E qual é a intimidade com Jesus? A intimidade com Jesus é mediante a oração, mediante a perseveração, mediante a palavra de Deus, é onde encontramos a intimidade com Jesus, é mediante a palavra de Deus. Então, Marta e Maria, irmã de Lázaro, né, elas tinham intimidade com Jesus. Então, ele vai à procura de Jesus na direção certa. Ele já sabia aonde encontrava Jesus, porque Marta e Maria devem ter dito para ele, olha, Jesus se encontra em tal lugar, assim, vai direto nesse lugar que lá você encontra com Jesus. Então ele chega até Jesus e diz para Jesus, olha Jesus, eu vim trazer um recado de Marta e Maria para você. E quando ele vai se aproximando de Jesus, claro que Jesus já sabia o que ele ia dizer, porque Jesus conhece o meu e o seu pensamento. Jesus sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos, porque Jesus conhece o íntimo profundo de nossa mente, do nosso pensamento. E quando ele chega até Jesus, ele diz para Jesus, olha, aquele que tu tanto amas, Lázaro está enfermo. Lázaro está enfermo e Maria e Marta mandou eu vim te dizer para que fosse até lá para poder curar Lázaro, porque ele está enfermo, ele está à beira da morte. E Jesus, olhando para aquele homem, diz para ele, olha, vai e diz para Marta e Maria que esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, exaltado na vida desta família. Então, meu querido, minha irmã, de repente você está passando por uma situação difícil. De repente você está passando por um problema muito difícil na tua vida. Mas eu quero dizer para você que essa luta, que esta batalha, essa dificuldade, esta enfermidade é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado na tua vida. E quando Jesus fala para este homem,
este homem volta para trás e Jesus fica ali mais 3 dias naquele lugar. Jesus não recebe aquela notícia e vai desesperado. Eu vou lá porque Lázaro está doente, eu preciso de ir lá curar. Não, Jesus, ele ficou ali mais 3 dias naquele lugar, porque Jesus, ele acabou dizendo para ele, olha, vai e diz que esta enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o segredo da tua vitória, esse é o segredo da tua bênção, do teu milagre, quando você glorifica, quando você exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra, ela está dizendo aqui para mim, para você, que esta enfermidade que Lázaro estava passando não era para a morte, é para que o nome de Jesus seja exaltado, seja glorificado. Então você tem que glorificar, você tem que exaltar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí este homem volta para trás. Este homem vai de volta para a casa de Marta e Maria, e chegando lá, elas vêm de encontro com ele e diz, vocês encontraram Jesus? Sim, Marta, sim, Maria, eu encontrei Jesus. Jesus disse para mim falar para vocês que esta enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e seja glorificado. Ele disse que Lázaro não vai morrer, e elas dizem para ele, mas como que não, Lázaro não vai morrer, se ele já morreu, se ele já está morto? Aí este homem fala, mas ele disse que não era para morte, ele não ia morrer, como que ele morreu? Como foi que ele morreu, se o homem disse que ele não ia morrer? Irmão, eu quero dizer para você que a palavra do Senhor, ela diz que nós temos que crer, temos que ter fé. Maria e Marta ali mandou ele encontro de Jesus para que ele viesse ali para curar Lázaro. Mas Jesus já tinha um propósito na vida de Lázaro. Jesus já tinha um propósito na vida de Lázaro, porque Jesus, ele ia lá, ali após 3 dias, para poder fazer um milagre acontecer naquele lugar. E quando Jesus chega ali, após 3 dias, Jesus ali chega naquele lugar e pergunta para Marta e Maria, aonde colocaram Lázaro? Louvado seja o santo nome de Jesus. Jesus diz para Marta e Maria, onde está Lázaro? E elas dizem para ele, olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, aquele que tu tanto amava não tinha morrido. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele diz para Marta e Maria, louvado seja o santo nome de Jesus. Jesus, ele disse para elas que ele é a ressurreição e a vida. Jesus é aquele que dá vida e aquele que tira a vida, ele que ressuscita morto. E quando Jesus diz para elas aonde está Lázaro, ela diz, venha ver aqui, que onde eles tinham colocado Lázaro, que ele estava sepultado. E quando Jesus chega ali diante da sepultura de Lázaro, Jesus diz então, ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Louvado seja o santo nome de Jesus. Oh, glória. E louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele está falando para mim, para você, meu irmão, minha irmã, tirar a pedra. Qual pedra, meu irmão, precisa tirar de você? Qual pedra precisa tirar de mim? A pedra da soberba, a pedra do ódio, a pedra da raiva, a pedra do pecado, a pedra da contaminação, da contenda, da provocação de intriga. O Senhor está mandando tirar pedra. Então olha para você, meu irmão, olha para você, minha irmã, que tipo de pedra precisa tirar de dentro de você. De repente a pedra que você não consegue amar o próximo, não consegue perdoar, não consegue ter uma comunhão com o Senhor, não consegue ter uma comunhão com a igreja. De repente qualquer coisinha é ponto de arrumar uma pé de contenda, de confusão. Esta é uma pedra que tem que ser tirado. Então o Senhor Jesus, ele disse para tirar aquela pedra, e ela disse para ele, louvado seja o nome do Senhor, Senhor, já faz 4 dias, cheira mal. Eita glória. E Jesus diz para ela, Jesus responde, não te disse eu que se tu crês verás a glória de Deus? O Senhor Jesus disse para ela, eu não te disse se tu crês verás a glória de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, então quando Jesus ordena tirar a pedra, e que eles respondem que estava cheirando mal, sim, claro, a gente sabe que se Lázaro morreu há 4 dias, 3 dias, já estava em ponto de composição aquele corpo, mas Jesus, ele estava ali, porque ele é o dono da vida, ele é o dono da morte. E quando Jesus manda tirar a pedra, que eles dizem para que estava cheirando mal, louvado seja o nome de Jesus,
e Jesus ele ordena naquele momento que tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Jesus ele olha para o céu e agradece a Deus, agradece o Pai, porque o Senhor Jesus deu graça a ele. Então Jesus ali, quando ele olha para dentro daquela sepultura, e ali no momento ele diz em alta voz: Lázaro, venha para fora. Jesus grita em voz alta: Lázaro, vem para fora. De repente, Jesus está dizendo para mim, para você, meu querido irmão, querida irmã, você tem que vir mais na minha presença, você tem que entrar mais na minha presença, porque você não está tendo um tempo para mim, você está tendo tempo mais para as coisas do mundo, você está tendo tempo mais para as coisas do mundo, você se preocupa mais com o trabalho, você se preocupa mais com o dia a dia, mas esquece de fazer a minha obra, esquece de fazer aquilo que eu confiei nas tuas mãos, aquilo que eu depositei nas tuas mãos, que é a confiança de trabalhar na minha seara, mas você tira o tempo mais para as coisas do mundo, pensando em ganhar dinheiro, pensando em acumular riqueza na face da terra, mas esquece que o principal que eu tenho para você é a mansão celestial, é a salvação, e porque você trabalha, para que você faça algo para mim, e Jesus ele diz em alta voz: levanta ali, diz para Lázaro: Lázaro, venha para fora. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus, porque Jesus disse em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com a atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai o deixai-o ir, porque Jesus disse ali em alta voz: Lázaro, vem para fora, porque ali, meu irmão, minha irmã, não só estava Lázaro sepultado, tinha mais pessoas sepultado, e se Jesus diz assim: defunto, levanta e vem para fora, todos aqueles que estavam ali, meu irmão, minha irmã, sepultado, ia tudo se levantar, porque a voz de Jesus, ela é forte, ela é poderosa, ela ressuscita todo tipo de morto, tudo que está em volta. Quando Jesus fala, tem que obedecer, mas o milagre ali era somente para Lázaro, o milagre é para você, meu irmão, é para você, minha irmã. Então o Senhor está dizendo para você: levanta, levanta, venha até os meus pés, venha me adorar, venha me glorificar, venha me exaltar. E quando Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora, aquele defunto se levantou, e Jesus ali no momento, ele mandou que tirasse ali as ataduras dele, que desatasse, ele ordenou Jesus que desatasse ele, deixasse ele ir. Jesus disse: deixa que ele vai, porque ele já está ressuscitado, ele está vivo. Então, meu irmão, minha irmã, o segredo é você, meu querido irmão, minha querida irmã, é ir aos pés de Jesus, quando ele ordenar, você tem que obedecer. Então ele diz: tirar essa pedra, a pedra foi tirada, e quando remover aquela pedra, que ele diz para Lázaro: sai para fora, Lázaro saiu. Então tira essa pedra de dentro do teu coração, minha irmã, tira essa pedra de dentro do teu coração, minha irmã, tira essa pedra do ódio, essa pedra da raiva, essa pedra da angústia, essa pedra que não perdoa, que não ama. Tira tudo isso do teu coração, pede para ele purificar o teu coração, porque quando ele mandou tirar aquela pedra que disseram que cheirava mal, porque fazia 4 dias, ele disse: ele não te disse, tu crês, verás a glória de Deus. Então se você crê, meu irmão, você pedir com fé, crê, você vai ver a glória de Deus na tua vida, você vai ser liberto dessas coisas que você sente, que você não consegue amar, não consegue perdoar, esse espírito de contenda, esse espírito de confusão, esse espírito de arrogância. Isso vai sair em nome de Jesus, porque quando ele ordenou, Lázaro obedeceu, porque o milagre ali foi para Lázaro naquele momento. Então ele chamou pelo nome de Lázaro, e de repente ele está chamando pelo teu nome neste momento, e você não está dando ouvido pela voz do Espírito Santo. Ele está chamando para você ser liberto, para você sair desse mundo do pecado, desse mundo das drogas, da prostituição, desse mundo errado, e andar na presença de Deus, para você tirar todo o ódio, toda a mágoa que você sente dentro do coração. Se você não ama o teu irmão, se você não perdoa, peça perdão, procura perdoar, procura amar, porque Jesus ele quer purificar o teu coração. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus e glorificado seja o nome do Senhor. E esta é a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou para mim neste momento, para deixar para você, meu irmão, minha irmã. Receba, tira essa pedra da arrogância que está dentro de você, dentro de mim. Vamos libertar, vamos fazer a obra, vamos
tirar um tempo para Jesus, vamos fazer a obra do Senhor, vamos esquecer as coisas do mundo, porque daqui desse mundo nós não levamos nada, meu irmão, não levamos nada, somente nós temos que procurar a nossa salvação, dedicar a obra de Deus, tirar um tempo para Jesus, tirar um tempo para Deus. Ah, mas eu estou cansado porque eu trabalho a semana inteira, mas se Jesus voltar e você estiver cansado, você vai ficar para trás por causa da canseira, então faça algo para ele quer ver as minhas obras aqui na terra, tuas obras, mas se a nossa obra for só das coisas do mundo, só pensamento na carnal, sem ganhar dinheiro, o Senhor Jesus, ele não se agrada. Então vamos tirar essa pedra, meu irmão, essa pedra que nos impede de fazer algo para o Senhor, amém? Que Deus abençoe, que fala mais a teu coração através da palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia.